Boa noite, estamos aqui no canal Mad Music TV e eu hoje estou com um convidado especial, é o professor Dr. Ricardo Guimarães, e o nosso tema da noite hoje é violência emocional no ambiente de trabalho. Boa noite, Ricardo. Ô André, meu querido amigo, o melhor psiquiatra do planeta. Você vai bem? Tá tudo em paz? Tudo em paz. Prazer falar com você. Muito obrigado pelo convite. Prazer todo meu. Ricardo, me conta a sua experiência, como que tem sido o teu contato com esse tema, como que tem sido os últimos anos, parece que é uma coisa que está sendo bastante falada. Então, André, a questão da violência emocional, ela não é tão nova, né? Lá desde 83 nós começamos a ter alguns escritos sobre isso, algum aprofundamento sobre isso, mas é claro que a união de alguns fatores, não é, dos dias atuais, como a intensificação do consumo, a globalização, né, a inversão de modelos de que ter é melhor que ser e outras situações de exigência, não é, de atendimento de clientes e etc., tem feito com que esse assunto acabe, digamos assim, não diria que ele hoje acontece, ele sempre aconteceu, mas hoje ele acaba se tornando um pouquinho mais visível para a gente. Não é? E se tornando mais visível, ele acaba aparecendo mais dentro das demandas, né? Dentro do Poder Judiciário, reclamações de empregados que sofreram assédio moral, que foram escanteados ou que tiveram qualquer tipo de procedimento, não é, digamos assim, incorreto, não vou dizer absolutamente criminoso, porque a nossa lei não trata ainda isso como crime. Não é? Mas o assédio moral, que é essa violência, né, o mobbing, né, o bullying, dependendo do país em que a gente fale, tem a sua expressão, um quer dizer maltratar, o outro quer dizer humilhar o próximo, né, um de forma coletiva, outro de forma individual. Não é? Nós temos essa briga por metas, né, essa briga por resultado, eu diria, não é? Tem sido bastante, digamos assim, exacerbada nesse momento. Eu posso até te dar um exemplo prático, que eu acho que é o legal da história, da gente conversar, que é, por exemplo, uma empresa de telemarketing, não é? Que o pior funcionário do mês, eles colocavam uma tartaruga em cima da baia dele, não é? E deixavam essa tartaruga ao longo do mês. Então, aquela célula da empresa de teleatendimento, lá com seus 1.000, 2.000 funcionários, ficavam o tempo todo ali e aquela pessoa naquela situação que, digamos assim, não é uma situação bastante confortável, para dizer o mínimo, não é? E isso acabou chegando no Poder Judiciário, como outros casos, ou tantos casos, principalmente, André, de executivos, não é? Você vê que no direito francês, por exemplo, a gente tem a importância do nosso tempo hoje, da gente saber trabalhar com o nosso tempo, tão, digamos assim, tão latente, que o próprio direito francês criou o direito à desconexão do trabalho. Não é? E só que hoje, com a internet, não é? Isso se acirra muito e faz com que a gente trabalhe muito e que a cobrança seja maior e que alguns caminhos aí sejam trilhados, como o do assédio moral, em busca de resultados, infelizmente. Me conta uma coisa, a detecção do assédio moral tem sido muito difícil conseguir reunir provas, as coisas acontecem de uma forma muito silenciosa. Então, André, eu acho que o ponto que você tocou é muito interessante, porque eu acho que é um ponto que tem muito sentido, porque as pessoas não conseguem, muitas vezes, levar, por exemplo, numa reclamação judicial, né, a comprovação da existência do assédio. Por quê? Porque, primeiro, é bom explicar que o assédio ele pode ser horizontal, pode ser vertical, não é? Ele pode ser do superior, não é? Com relação àquele subordinado a ele, mas pode ser também do subordinado ao superior, pode ser da equipe subordinada, pode ser do seu par, e aí a gente pode dar alguns exemplos. Então, nós temos um par que é vendedor, não é? Um funcionário que é vendedor, mas ele quer efetivamente pegar o espaço de venda ou a região de venda daquele outro empregado. Não é? Porque aquela região produz muito, ele teria uma comissão maior, etc. Maior. Então, ele se alinha com alguns,
não é? E começa a dizer que aquele cara é um cara difícil de lidar, que aquele cara é complicado, que ele sempre reclama de tudo, mesmo que isso não seja verdade, olha só. Né? E vai formando um time que acaba jogando contra aquela pessoa. E quando se joga contra essa pessoa, a gente destrói algumas coisas. Primeiro que se todo mundo disser a mesma coisa para essa pessoa, ou escanteá-lo, não é? Deixá-lo de lado, ou vamos todo mundo comer uma pizza e não convida a pessoa, ou a pessoa fala, você dá uma risadinha para o outro, são gestos simples. Simples. Aquela pessoa acaba acreditando que ela não tem uma habilidade profissional necessária para estar onde está. Isso destrói, você sabe melhor que eu, né, emocionalmente a pessoa e muitas vezes fisicamente. Então, esse é um assédio que a gente vê numa forma bastante horizontal. Horizontal. Agora, do subordinado para o superior, é possível? Eu sempre dou um exemplo que eu acho que é interessante. Imagine que o seu Palmeiras, por exemplo... Sim, não é? O Palmeiras... o seu Palmeiras está lá e o técnico, os jogadores estão um pouco insatisfeitos com o Palmeiras, não é? Então, eles decidem perder 4 partidas seguidas. Sim. Coisa que eu acho que já aconteceu muitas vezes no Palmeiras. Tá? Então, e o que vai acontecer com o técnico do Palmeiras? Provavelmente ele vai ser desligado. Desligado. O líder deles é o técnico. Mas se eles não estão gostando da forma de trabalho, eles conseguem, agindo dessa forma, derrubar o técnico. Né? E aí, nós temos o último assédio, né? Que é o de cima para baixo. Sim. Não é? Esse é o que nós todos acabamos vendo com mais frequência, não é? Que é aquele do superior hierárquico mesmo, dando funções impossíveis, exigindo metas impossíveis, comparando você o tempo todo com outros, não é? De modo a minar, de forma bastante clara, a sua confiança em você como pessoa e como profissional. E aí esse desgaste se dá de uma forma tão grande que, só para a gente ter uma ideia aqui e falar para o pessoal, em 2019, por exemplo, nós tivemos, e aqui eu não estou falando porque a gente sabe que esse tipo de coisa tem subnotificação, não é? Nós tivemos mais de 190 mil afastamentos no INSS por doenças psicológicas. Mais de 190 mil em 2019. Isso eu tenho que dizer também que, além das subnotificações, nós estamos falando do INSS. Porque os regimes próprios, por exemplo, servidores públicos, município, governo, eles muitas vezes não estão, aliás, eles não estão nessa conta porque eles possuem, salvo aqueles que trabalham lá e são CLT. Então, se você multiplicar isso, realmente é um tema que nós temos que nos preocupar bastante, né? Que é a questão dessa violência emocional no trabalho que destrói claramente a pessoa. Assim, o exemplo do time de futebol seria tipo um motim. Como se fosse, não é? Para falar um português bem claro, um motim. Eu quero derrubar, não é? E derruba. Não é? Basta perder 4, 5 jogos aqui no Brasil, você sabe que o técnico não dura. Às vezes nem isso, não é? Entendi. Então veja só como é possível sim de baixo para cima, não é? O exemplo foi de futebol, mas nós podemos colocá-lo em qualquer corporação por aí, desde que a gente comece a dizer que aquela pessoa não é um líder, que aquela pessoa trabalha dessa ou daquela forma, que essa pessoa sempre faz isso ou faz aquilo, não é? E todos os funcionários, falando isso de um líder, é difícil desse líder durar numa empresa assim. O dano moral, ele difere, ele tem diferenças em relação ao termo assédio moral? Então, nós temos em regra, 2 tipos de dano, não é, vinculados a uma suposta responsabilização civil. Né? E na esfera trabalhista, essa responsabilização também é civil. Não é? Os danos relacionados à matéria, o dano material. Eu bati meu carro, você quebrou o meu carro, você tem que me indenizar o meu carro. Isso é uma matéria. Matéria. Né? E aquilo que a gente chama de danos extrapatrimoniais. Perfeito. É? Que são, digamos assim, aqueles pontos ligados à pessoa. Pessoa. Aqueles não mensuráveis de uma forma material. Perfeito. E desses danos, nós temos os danos morais. Não é?
O assédio moral, como ele não tem uma previsão clara de indenização, ele se insere nos danos extrapatrimoniais. Nice. Então, a comprovação da existência do assédio moral gera uma indenização extrapatrimonial chamada dano moral. Ou seja, o dano moral seria, vamos dizer, a indenização. Aí, nesse caso, a indenização. Porque o assédio é uma forma não material, é uma violência não material, não é? Então, a indenização só pode ser arbitrada de uma forma imaterial, com uma previsão de um dano imaterial. E qual é este dano? O dano moral, né, que está ligado ao íntimo da pessoa. Está ligado àquele ponto em que nós não podemos, digamos assim, mensurar, e aqui a gente usa uma expressão em latim que o dano é in re ipsa, né? Ele aconteceu, não é? Ponto. Só temos que ver a indenização. E como ele não cabe dentro do dano material, nós temos que efetivamente fixá-lo com base em um dano moral. Então a gente pede uma indenização por assédio moral, não é? Mas essa indenização efetivamente é uma indenização que vem, digamos assim, sustentada num dano moral. Um assédio moral com sustentação no dano moral. É difícil isso evoluir para injúria, para alguma coisa, numa direção, talvez, seria criminal, no caso? Então, o assédio moral, aqui no Brasil, alguns Sim. países já têm esse regramento como, digamos assim, um tipo criminal. Não é? No Brasil, o assédio moral não é crime. Nós temos até um projeto de lei para que o assédio moral seja crime. Agora, dependendo de como isso acontece, porque o que nós estamos mais, assim, pelo menos a ideia do assédio moral é aquela atitude do perverso com relação à vítima, não é? E que vai até as suas cercanias e vai envolvendo essa vítima de uma determinada forma que acaba causando esgotamento. Não é? Esgotamento. Mental, não é? E de reconhecimento de si mesmo. Então, eu acho que esse é o assédio moral. Agora, é evidente que nós temos condutas realizadas também em qualquer linha horizontal ou vertical, não é? Que podem sim ser caracterizadas como crime. Xingamento, né? E aí, dependendo do xingamento, você pode chegar até um ato de racismo, não é? Claro que sim. Aí nós temos tipificações penais, como o assédio, como, por exemplo, o assédio sexual. Esse sim tipificado no Brasil como crime. Entendi. Como que chegam as pessoas, em geral? As pessoas chegam muito angustiadas, chegam muito emocionalmente abaladas, chegam com muita raiva. Então, André, aí eu acho que o advogado, né, além de você, que é psiquiatra, né, seria bom que as pessoas passassem por você para depois irem ao escritório do advogado. Né? Claro. Porque a gente atende, tem algumas pessoas lá, e geralmente, se o assédio é com a esposa, o marido acaba indo junto, né, no escritório, se é com o marido, a esposa vai. E muitas vezes nós não temos condições de fazer a ação para preservar a saúde mental daquela pessoa. Sim, até porque as audiências vão ser reforçadoras, o próprio processo é reforçador da memória daquele ato, não é? Sim. E pior, não é? Muitas vezes o perverso mor, vamos chamar assim, ele estará na audiência e aquela pessoa que é a vítima terá que ficar frente a frente com ele. E se ela não está conseguindo me contar a história, que sou o advogado dela, o que dirá estar na frente dessa pessoa numa audiência? Não é? Então, nós deixamos já de fazer alguns processos ali conversando com a pessoa e com o marido, porque realmente o que ela precisava não era de mais um processo na vida dela. Ela precisava de um tratamento humano e não de ganhar nenhum tipo de dinheiro com relação a isso. E isso é muito triste de ver, não é? E aí você, muito melhor do que eu, pode explicar esse tipo de coisa. Até estava lendo um livro outro dia sobre essa questão, que tratava do antifrágil. Do Taleb. Do Taleb.
então, do caos, né? Então, é muito Sim. interessante aquela visão, né? E as pessoas, tanto que ele diz que é melhor você ser antifrágil e nem tão inteligente, né? Sim. Do que muito inteligente, não é? E muito frágil. E por que isso? E por que isso, né? Porque o que manda hoje mesmo, nesse mundo em que eu costumo comparar assim, nós andávamos numa carroça e em 5 anos nos colocaram dentro de um trem-bala. Em relação à informação que nós recebemos, sim. a pressão que nós recebemos. Então, o equilíbrio emocional, eu acho que é o fator mais relevante para toda e qualquer relação. Não é? Então, a pessoa hoje pode estar muito feliz de estar em casa, trabalhando em casa, que é muito legal, mas ela precisa saber gerenciar seu tempo. Porque se ela não soubesse gerenciar o seu tempo, ela vai, digamos assim, se, aspas, autocausar o esgotamento. Não é? O esgotamento. Eu acho isso. Eu acho que as pessoas elas estão bem animadas de ficar em casa e realmente não tem sentido você pegar um carro, atravessar São Paulo, ficar 2 horas fazer uma reunião se a gente pode conversar desse jeito que a gente está conversando aqui. Claro. Mas eu acho que tudo tem que ser um limite. Porque hoje muitos empregadores dão a meta e falam assim, eu não quero controlar nada seu. Só que o que ele te deu foi uma meta impossível. Não é? E ele te deu 15 pessoas para você cuidar. Não é? E essas pessoas têm os problemas pessoais dela e você acaba replicando o que ele faz com você. Não é? Então, essa situação, ela emocionalmente, você sabe disso, é uma situação absolutamente delicada e ela está ligada muito à sociedade do consumo. Sim. Então, a gente tem que ser melhor, a gente tem que... Né, isso é impregnado, como diria o filósofo lá de Jerusalém, né, o ideal, né, uma forma ideal que nós encontramos que parece que não tem nada, o ideal imaginário, né, que ele diz. Então, é uma forma de pensar que parece que não tem nenhum sentido na vida. As coisas simples passaram agora ao largo da nossa vida. Né? Nós queremos trabalhar é meio de vida, não é meio de morte, isso é muito importante. Não é? Então, você tem que trabalhar para o seu sustento, para isso, para aquilo, é muito legal, é bacana você ser reconhecido, você estudar, mas isso não é nada. Não é? Nós temos que ter esse autocontrole. Você sente que as empresas hoje elas estão mais preparadas para esse tema, relativamente preparadas, ou você vê isso, prepara os melhores em empresas maiores, ou você vê isso muito na esfera interpessoal, ou seja, das relações neuróticas entre as pessoas? Então, André, eu acho que nós temos empresas que efetivamente se preocupam com isso, e nós temos as empresas que acham aquilo que muitas vezes você deve ter ouvido no seu consultório, que isso aí é uma bobagem. Sim. Na minha época, a pessoa não ficava assim, não é? Quantas pessoas falam isso? Não pode, isso aí é bobagem, imagina. Porque ele tem um trauma. Não, que trauma, não é? Então, as pessoas, tem muita gente que não acredita ainda até ter alguma coisa, até ter um pânico, até ter uma depressão, um burnout, né? Uma coisa violenta, ela não acredita. Ou se alguém muito perto dela tiver um filho, um irmão, aí talvez ela comece a acreditar. Então, a gente ainda tem um campo grande de pessoas assim, infelizmente. Preconceito com psicólogo, com psiquiatra, com psicoterapeuta, com yoga, com qualquer tipo de forma, digamos assim, de autoconhecimento. Entendi. E aí eu falo para essas pessoas o seguinte, quando eu escrevo uma petição, a melhor coisa é que alguém leia, não é? Porque quando só eu li, se só eu li, eu posso não estar enxergando alguma coisa. E quando você conversa com alguém, como um psicólogo, um psiquiatra, né, ou alguém de uma empresa que tem um tutorial, né, que tem um compliance sério, né, que tem um sistema desse de proteção dos seus funcionários de forma verdadeira, você consegue dividir isso de alguma forma. Né? Essa angústia. Guardar a angústia não é bom. Não é? Agora, a lei não precisa ser alterada para as empresas melhorarem, na minha opinião. Não é? Porque quem faz errado vai continuar fazendo errado e correndo atrás do lucro. E quem faz certo vai continuar tentando melhorar a cada dia. E aí agora a gente tem o compliance, até a gente tem a lei de proteção de dados, não é? Os funcionários. Nós temos alguns mecanismos, devagarzinho aqui no Brasil, que podem melhorar.
podem trazer com uma... Nós temos uma lei que é interessante sobre assédio moral, por exemplo, que se a empresa A for condenada em assédio moral, ela não pode efetivamente fazer empréstimos do BNDES, por exemplo. Essa é uma lei interessante. Essa é uma lei interessante. Uma lei interessante, né? É uma lei interessante. Pouca gente conhece, né? Mas é uma lei interessante. Quer dizer, a gente tem, de algumas formas, tentado melhorar isso. Mas no Brasil ainda a gente tem, André, a cultura do processo. Sim. Né? Por várias culpas de vários setores, por visões diferentes também, isso é a democracia, não é? Então, a gente tem, vale a pena ter processo. Não é? É mais barato ter processo do que agir preventivamente, dependendo do número de empregados, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do seu negócio, e aí a gente passa para a área da fraude, dependendo se a empresa está no seu nome ou não. Então, tem gente de todo jeito. Agora, o direito do trabalho, em especial, tem dado muita atenção para o assédio moral. Muita atenção, porque não só juízes, mas não só juízes, procuradores. Por exemplo, 30% dos pedidos da OAB em 2018, com relação a alguma assistência, foram relacionados a doenças psicológicas, psiquiátricas. Não é? Então, veja só, eu não estou falando de um advogado, eu estou falando do mundo. 30% é uma taxa... Não é pouca gente que foi lá pedir. Né? Então, a doença nossa hoje não é mais a tendinite, a bursite, né, que é da era industrial. Industrial. Isso mudou, não é? Isso mudou. Hoje, a pressão não é pela produção. Hoje, depois de Taylorismo, Fordismo e etc., a pressão é a gestão da empresa que traz dinheiro. Não é? Como diz no livro lá, O Mundo é Plano, fazer o exame aqui e o raio-x na China para que durante a madrugada já esteja pronto. Isso me dá velocidade, me dá uma entrega melhor na prestação de serviço e eu posso ter um preço melhor para cobrar, não é? Então, isso é que faz o mundo. Só que isso demanda, né, pressa. E o que demanda pressa, que não está robotizado, né, ou utilizado ainda pela inteligência artificial, não é? Depende do humano. Só que o humano não pode ser colocado como se estivesse dentro de um processo de algoritmo. Sim. Porque o humano não responde dessa forma. Agora, vamos dizer assim, numa era que nós estamos competindo com algoritmos ou com máquinas, e que muitas máquinas talvez venham a substituir trabalhos humanos, a coisa talvez fique bem complicada. A gente já tem robô que dá sentença fora do Brasil, a gente tem escritórios de advocacia grandes que as peças, pelo menos as peças ali, uma linha de defesa mais simples, alguns robôs já fazem. Isso é um fato, não é? Isso é um fato. A gente não pode... Fato. A tecnologia tem um lado absolutamente maravilhoso. Essa aqui que nós estamos hoje debatendo aqui, para que as pessoas possam assistir, possam ter algum esclarecimento, ou ter alguma contrariedade mesmo com o que a gente está falando aqui ou ali, não tem problema, mas isso é uma ferramenta tecnológica muito boa. Agora, a gente vai ter, efetivamente, perdas de emprego, não é? Numa sociedade que a educação não é priorizada, não é? Então, cada vez chega ao mercado de trabalho gente com um currículo pior, não é? E com o currículo pior, muitas vezes significa uma forma de trabalho que talvez o mundo de hoje já não atenda mais. Não atenda mais, né? Não é? Então, hoje, André, a gente tem 20 milhões de empregados na pandemia. Não adianta mentir. Não é? Nós temos 20 milhões de empregados. Não é? E nós temos 21 milhões de empresas no Brasil. Não é? Você sentiu os peritos, assim, a impressão que você tem tido, assim, os peritos têm dado atenção? Aí eu estou falando mais os peritos oficiais, né? Os peritos do aqui eu que vou te fazer uma pergunta, que é uma dúvida minha, de verdade. Eu tenho muita dúvida sobre isso. É possível, em uma entrevista, ou numa consulta, perdão, que eu estou pensando no escritório, não no consultório, você diagnosticar de forma clara se aquilo é oriundo do trabalho, ou, digamos assim... Porque essa é uma dúvida. Porque quando a gente tem um processo trabalhista, André, a gente, primeiro, muitas vezes manda, e a gente não tem, infelizmente, médicos psiquiatras
psiquiátricos que poderiam atender toda a demanda de perícia. Bom, eu te respondo de pronto, não, de forma alguma não é possível. A pequena experiência, né, durante um curto espaço de tempo, né, que eu vi alguma coisa nessa direção, na verdade, assim, é um tempo muito curto se tenta fazer esse tipo de diagnóstico, né, de parecer, de laudo, em uma entrevista só. Muitas vezes seria interessante até conversar com estruturas maiores, né, não sei se isso... Aí eu estou falando mais do ponto de vista da medicina, né, quer dizer, não do direito, mas se a gente fosse... Vamos imaginar que existisse uma empresa privada de peritagem, né? Talvez essa empresa pedisse mais tempo, fosse atrás de outros relatos de pessoas próximas ou de envolvidos, até de familiares, eventualmente, da vítima. Eu acho que isso seria um trabalho mais fino, eu diria. Eu acho que é praticamente muito difícil conseguir fazer isso numa entrevista de 1, 2 horas, no máximo, alguma coisa assim. E eu acho também que uma parte a gente sabe, né, uma parte vamos dizer, dos peritos, muitas vezes eles têm formação, vamos dizer, às vezes ligado ao trabalho, alguma coisa assim, mas às vezes não tem necessariamente a formação, vamos dizer, em psicopatologia, talvez, ou alguma coisa assim, né? Quer dizer, a gente vê muito isso no INSS também, né? Quer dizer, às vezes o paciente fala que foi visto por um cara que nem psiquiatra era, embora... Então, acontece muito isso, né? Eu não sei como que... Eu imagino, não sei se a saída para isso, né? Então, daí você imagina, a gente acabou de falar aqui, que essa prova é muito difícil, não é? A prova é muito difícil. Salvo se você tiver uma testemunha que já saiu da empresa, que viu você sendo maltratado, que viu você isso, aquilo, não é? Se você não tiver essa testemunha, o que sobra para você? Uma perícia, não é? Mas aí a perícia vai ter que ligar o dano que você tem ao teu trabalho. Então, essa perícia teria que ser feita, talvez, no trabalho com algumas pessoas. Como você isso, foi isso que eu imaginei. De repente, o perito fala, olha, eu quero que venha 2 colegas do seu trabalho, eu quero que venha tal pessoa para a gente conversar e vamos entender a situação para realmente... Porque o que passa pela cabeça de muita gente, e até de magistrados, que é por isso que essa dúvida é uma dúvida nossa, eu acho que de todo mundo que trabalha com direito. Né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. É que numa perícia, a nossa impressão, pelo menos, é que isso seria impossível. Não é? Impossível comprovar que aquele é o único fato gerador daquele esgotamento físico, daquela depressão, ou se ele tem algum outro agente que eu poderia até dizer que ele é uma concausa o trabalho, mas não é a causa, eu não sei, né? Em situações assim. Então é muito bom você falar isso, André, porque é uma dificuldade, né? A prova pericial, a prova do assédio é muito difícil, né? E a perícia, com todo respeito, é muito, muito difícil, porque é uma visita, um encontro, né? E a empresa de outro lado, se eu estou também do lado da empresa, eu estou falando, pouco importa. Claro. Né? A gente vai dizer assim, nossa, mas ela narrou a história dela para o psiquiatra ou para o médico, ela narrou. Não é? Agora, quem disse que naquele dia você conseguiu usar todas as suas ferramentas para identificar? Eu acho difícil, mas não sou médico, por isso que eu te fiz a pergunta. Eu acho que, assim, nessa situação pericial, eu vejo o seguinte, eu acho que deveria se ter um trabalho, vamos dizer, mais investigativo, mais um trabalho de entrevistas qualitativas, vamos chamar assim, de entrevistas qualitativas, com pessoas próximas, assim. Agora, eu não sei, aí eu fico pensando, essas pessoas seriam testemunhas? Essas pessoas seriam o quê? Colaboradoras? Pois é. O próprio Conselho de Medicina, né, ele fala que a perícia também tem que ser feita no local de trabalho. Mas, veja, o local muitas vezes é alterado, às vezes as pessoas não são mais as mesmas, tudo às vezes vai se perdendo no tempo.
Às vezes, não é, André? Você sabe disso. Também existe a possibilidade dessa pessoa ser, digamos, como a gente falou do Taleb aqui, mais frágil, né? E ter sentido algo ali que não existiu, não é? Ou que existiu de uma forma bem menos agressiva do que ela sentiu. Vamos colocar assim, aonde termina a gestão rígida, aonde termina uma gestão rígida, ultra rígida, uma gestão muito rígida, e aonde começa, vamos dizer, um assédio moral aí, né? Quer dizer, aonde terminaria a gestão rígida, uma gestão, sei lá, não muito, mas não necessariamente com objetivo, com algum objetivo assediador, e aonde começaria, de repente, algo além da gestão rígida, né? Qual é o limite do jus variandi, né? Do empregador, né? E, para mim, o limite está na lei, claramente. Né? Ele pode exigir o trabalho durante aquele tempo, daquela forma. Tudo que passar disso, não for contemplado... Não é? Agora, essas perícias geralmente não são feitas no ambiente de trabalho. Não, porque muitos advogados não pedem. Não pedem? Não pedem. E em especial na perícia, digamos assim, psiquiátrica ou psicológica, etc. Tal, não é? Muitas vezes se diz assim, mas o que é que tem a ver com o ambiente de trabalho? Não é? O que é que tem a ver com o ambiente? Se fosse uma questão ergonômica, né? Se o médico fosse lá ver a cadeira, né? Fosse ver lá a postura dele no teclado, aí tudo bem. Mas o que tem a ver com a questão psiquiátrica ou psicológica? E, como você disse, me parece que tem uma relação bem grande, não é? Por exemplo, a gente tem casos de assédio. Eu tive um caso de assédio de um jornalista que ele foi dispensado, não poderia, porque tinha uma garantia provisória de emprego, e nós o reintegramos, não é? E quando ele foi reintegrado, ele foi colocado numa sala sozinho, sim, com um telefone. Não é? Sofreu assédio aí. Sim, e sabe qual era o trabalho dele? Ele era um editor, esse cara foi um editor muito, muito conceituado. Sim. O trabalho dele era ver se havia erro de português nas revistas de 1980. E a gente estava em 2015. Ou seja, claramente era assim, você quis voltar, então vamos ver se você aguenta emocionalmente. Não é? Então, ali, se você visita, por exemplo, você pode perguntar se era aqui que ele ficava, era ali que ele ficava. Não obstante, talvez a empresa até, de alguma forma, preparasse ali, mas, não é? Você, como longa-manos, ou seja, a extensão da mão do juiz, não é? Você, como perito, você consegue resolver muitas coisas, assim, nesses ambientes. Eu acredito muito nisso. Não é só precisa entender essa lógica e conseguir explicar que é uma necessidade para que a gente possa... teria que ter uma... Não sei, aí eu não sei o que teria que acontecer no judiciário, talvez, mas para que essas perícias acontecessem, talvez, no próprio ambiente, né, no ambiente de trabalho, e conversassem com gestores... Eu acho que os advogados têm que pedir e têm que saber explicar. Não é? Despachar, explicar a necessidade e brigar por isso, né? Porque é uma prova lícita, é uma prova possível, não é? Tanto é que é interessante falar, por exemplo, que o assediado pode, se estiver ele, o assediador, gravar uma conversa, por exemplo, essa conversa é válida como prova, não é? Na justiça. Isso é muito importante. Porque aqui a gente já está num campo que o Supremo Tribunal já decidiu que é a impossibilidade de outro meio de prova. Sim. Então, não se compara a um grampo telefônico, por exemplo, Sim, que eu fiquei grampeado lá para buscar e eu preciso de uma autorização judicial. Não, eu estou sendo ameaçado. Meu único meio de prova seria fazer uma imagem, não seria gravar essa conversa. Isso eu acho que é importante a gente falar para se alguém... Né, sim. Isso, etc. e tal, mas é válido esse tipo de prova. Agora, um assistente técnico, aí não um perito oficial do juiz, mas, de repente, no caso, um psiquiatra, né, um assistente técnico da parte que foi assediada, poderia ir até a empresa? Poderia. Colher depoimento? Não, pode e vai, não é? Agora, se eu entendi a sua pergunta, o assistente técnico da empresa vai na empresa, mas o da outra parte, ele pode requerer, mas
muito possivelmente a autorização só se dará se o perito do juízo for. Por quê? Então, vamos supor que o perito do juiz não vá, e o assistente técnico vá e faça um trabalho... Só com a concordância da outra parte. Só com a concordância de quem? Não, eu estou dizendo assim, se eu sou o assistente do empregado, Do empregado. técnico do empregado, Sim. eu quero fazer uma perícia na empresa. Na empresa. Eu não posso simplesmente chegar na empresa e entrar. A empresa tem o direito de receber quem ela quer. Eu preciso de uma autorização do juiz para ir até lá fazer essa avaliação. Certo. De igual forma, se o assistente da empresa quiser fazer uma perícia só comigo, sem o perito do juízo, ele até pode, desde que essa pessoa concorde. Entendi. Porque senão a gente vai estar invadindo uma propriedade privada. Propriedade privada, né? Entendi. Agora, você sente assim, é mais difícil defender vamos dizer, o assediado, ou é mais difícil defender a empresa que se vê, vamos dizer, injustamente acusada? Então, André, eu acho que tudo depende muito do processo. É muito difícil você falar, o que eu já disse aqui é que é muito difícil a prova, não é? Agora, veja, nós temos clientes que chegam no escritório com 250 mil WhatsApps de prova, entendeu? Isso existe, não é? E aí, se eu sou um advogado dele, para mim, a situação está um pouquinho confortável. Já para o advogado da empresa não estará tão confortável, não é? E muitas vezes o cliente não tem nenhuma prova. E isso traz mais conforto para o advogado da empresa, que nega o fato, fala, olha, isso nunca aconteceu, e a prova é dele, ele não faz a prova, o empregado, e fica por isso mesmo muitas vezes, não é? Então, o que é relevante, e como a gente está falando aqui, independente de lado, não é? Eu acho que o relevante é o humano, não é? E é assim que a gente pensa, eu e você, a gente sempre pensou assim, não é? Eu acho que as pessoas têm mais que tomar cuidado mesmo, não é? E registrar o que podem e o que não podem. Pouco importa se eu advogo para a empresa. Eu advogo para a empresa também, mas e daí? A minha preocupação é o humano, não é? Então, eu acho que se as pessoas puderem registrar, e se sentem assim, consultem, vejam o que é, conversem. Às vezes há um exagero, às vezes há uma percepção equivocada, ou às vezes realmente há, por exemplo, eu vou te contar uma história assustadora de uma diretora de arte de uma grandíssima empresa de marketing. Marketing. Né? Ela fazia uma propaganda para ela foi contratada lá e ela foi redirecionado para ela, melhor dizendo, os trabalhos de desenho lá de uma propaganda para uma marca de veículo. Não é? E o superior dela estava de marcação com ela. E um dia ele chegou no meio, ela ficou até 11h da noite acabando uma arte, foi levar, não é? E ele falou, não, deixa aqui na minha mesa. E ela saiu, voltou para a mesa dele, e ele voltou para o meio da sala, não é? E jogou todos os trabalhos dela no chão e falou que aquilo tudo era uma grande M. Não é? E isso foi, assim, a gota d'água de tudo que ele já vinha fazendo. Ela ingressou com a ação, nós levamos uma testemunha que provou isso, estava na sala no dia, e a decisão judicial foi no sentido que isso é um mero aborrecimento. Um mero aborrecimento? Recorremos ao tribunal, e no dia da sustentação oral, eu disse aos juízes que eu me sentia muito à vontade ali naquele dia, porque eu poderia jogar a decisão deles ali no meio, no chão, e dizer que era uma M, porque eu sei que eles reconheceriam isso como um mero aborrecimento. Perfeito. Né? Para ver que realmente, quando é com os outros, não é, nós olhamos de outra forma. Quando é com a gente, né, a gente para pensar um pouco. E aí o processo foi reformado, graças a Deus, e ela ganhou a indenização, ganhou uma parte do assédio, ganhou o dano moral por esse tipo de tratamento, aqui é o dano moral puro, né? Você vê que ela foi ofendida, etc. e tal, na frente dos outros, etc. Né? E essas circunstâncias acontecem, infelizmente acontecem. Né? Agora, é muito diferente você ver de setor para setor. Né? Se você vê uma brincadeira com um xingamento aqui ou acolá, entre os meninos numa construção civil, é uma coisa.
Agora, a gente estava falando de uma diretora, né? Tive um caso de um outro vice, um CFO de uma agência, que levou alguns tapas na cabeça do dono da agência. Quer dizer, são situações que, na verdade, são inacreditáveis, né? Espero que essa não seja uma mero Tapas na cabeça? Tapas na cabeça. Sim. Tipo um passa-moleque, como se diz Sim. por aí. Como uns cascudos. Tem de tudo, né? A gente vê de tudo. Assim, em outros lugares que não empresas, vou dar um exemplo de um que, assim, talvez você também conheça bem, né? O meio acadêmico, por exemplo. Sei. É possível conseguir... Porque o que eu vi de violência no meio acadêmico, assim, o que eu vi e vejo, né, de violência no meio acadêmico, me chama muita atenção. Então, o meio acadêmico, eu não sei. Eu acho que talvez seja o meio, pelo menos assim, que eu frequente também, né? Eu não conheço todos os meios. Que existe, em grande parte, o maior número de pessoas com uma vaidade, digamos assim, bastante elevada. Elevadíssima. Pode ser o mínimo, né? Então, quando isso acontece, é o mesmo que isso acontecesse dentro de uma empresa, não é? Às vezes uma pessoa acaba se destacando mais que outra, seja lá por qual razão, não é? Ou, e aqui, até ia falar alguma coisa, mas não vou, deixa eu falar. Então, algumas pessoas acabam se destacando um pouquinho. Toma cuidado, né? Não estou falando de mim, não. Eu ia falar de política, mas política não cabe. Claro, e a gente vê que algumas pessoas realmente acabam cercando de alguma forma, né, para tentar prejudicar algum colega aqui, algum colega ali. Não é? Tem colega que, se puder tirar a turma do outro para pegar para ele, tira. Sim, né? eu puxo isso direto. Eu vi isso boa parte da minha vida, vi essas coisas. Você conhece isso. Então, assim, não vou dizer que é no meio da área acadêmica do direito. Também tem demais. Sim. Mas na medicina não deve ser nada diferente. Não deve ser diferente. Como na economia não deve ser diferente, em outras áreas, na odontologia não deve ser diferente. Não é? O meio acadêmico é um meio muito... E o que eu acho interessante assim, é que alguns professores escrevem para ninguém entender. Eu acho curioso. Né? Sim. Porque o ato de dar aula é o ato de facilitar o entendimento. Né? Mas tem professores que escrevem textos com citações em 4, 5 idiomas, que parece que é só para algumas pessoas entenderem. Esses caras tinham que ser processados, né? Porque não respeitam o Código Consumidor. Né? Quem compra um livro no Brasil tem que conseguir ler o livro. Né? Então, mas isso existe na academia. Não tem jeito. Agora, eu tenho muitos amigos na academia, mas tem um pessoal que eu também não gosto muito, não. Mas a academia acaba não levando muito a questão para o mundo jurídico, ou chega a ter... Olha, o que eu vejo mais de assédio, essas coisas, desse tema específico da academia, é realmente, assim, de alguns professores de universidades muito grandes, não é? As universidades têm muitos alunos, que o cara dá aula para uma classe de 200, etc. e tal, e tem milhares de campos, etc. e tal, e que ele tem um superior que realmente sai da curva com ele, aqui e ali. Por essa razão específica de vaidade, etc. tal, eu não vejo tanto, mas sim, eu vejo, sim, muitas vezes um tratamento pouco respeitoso, muitas vezes, professores que ainda estão galgando, né, trilhando o seu caminho. Né? Você vê hoje, assim, na formação dos gestores, ou pelo menos você vê os gestores mais preocupados com essa questão, os gestores mais antenados? Então, eu acho que a gente tem, André, um corte, né, que foi feito, e esse corte é muito interessante. A gente tem muita gente que ainda acredita que ser líder é gritar, não é? E levar o cara a ferro e fogo, e às vezes ainda dizendo assim, isso foi de acordo com a minha educação, eu fui educado assim, eu estou aqui, sabe, essas conversas. Sim. Né? E tem aqueles caras que pararam para pensar um pouquinho mais e passaram a entender que a liderança se dá no sentido de conjunto, não é? De
Erramos, acertamos, Sim, acertamos. Né? estamos. E que talvez esse seja o apoio que o teu subordinado precisa. Não é? Eu não estou dizendo aqui que você é amiguinho e não cobra nada, não é isso. Eu acho que cada um na sua função. Mas esse respeito, eu vejo muitas empresas hoje bem preocupadas com isso. Tá? Bem preocupadas mesmo. Em tratar esse funcionário de uma forma decente. As empresas, principalmente multinacionais, acabam tendo um canal de reclamações. Não é? Muitas vezes essas reclamações chegam só no exterior e são tratadas lá, vem equipes de fora para cuidar disso. Não é? Então, eu vejo essa preocupação, sim. Agora, há aquele modelo ainda antigo, né? E a gente passou por essa fase de adaptação, da palmatória até hoje a conversa, Sim, sim. a proibição de postar e etc., que eu acho que é muito mais inteligente. Não é? A gente tem que formar nossos filhos para não serem tão frágeis, Tão mas frágeis. né, dentro de um, digamos assim, de um conceito do que é certo, do que é razoável, né, daquilo que, do respeito, né, digamos assim, do temor reverencial, para usar uma expressão, pai é pai, mãe é mãe, não é? Nossos filhos são nossos filhos e a gente tem que ter um respeito deles, né? E eu acho que na empresa é assim que tem que funcionar. Você tem que respeitar o seu superior, mas ele também tem que te respeitar. Não é? Eu tenho que respeitar meu filho, eu tenho limites na lei de tratamento com meu filho. Não é? E os empregadores têm que ter um limite de tratamento com seus empregados também. Me conta uma coisa, como é que você tem visto o lance das redes sociais, né? Hoje as pessoas expressam muito, às vezes, o que pensam. Já vi muitos casos de pessoas seguirem pessoas, assim, de uma forma não agradável, exposição. Você vê, assim, muitas, vamos dizer, questões relativas a dano moral nas redes sociais. Hoje todo mundo é especialista em tudo. Né? Até eu brinco bastante que numa mesa de bar a gente resolve o problema de todo mundo, menos o nosso. Né? Então as pessoas têm exagerado, eu acho que têm exagerado bastante nas redes sociais e até dentro de casa. Né? E eu sou um deles, por exemplo. Às vezes eu tento me policiar porque a gente usa muito o celular, não é? O tempo todo. A gente é viciado no celular. Né? Não, e eu sou do tempo, André, eu fiz 50 agora, né? Eu sou do tempo que eu tinha um bip que só piscava, eu comprava ficha telefônica e ligava do orelhão para a empresa para dar satisfação onde eu estava, o que eu estava fazendo, etc e tal. Né? E hoje, os clientes antigamente mandavam correspondência via correio para você ler o contrato. Hoje eles te ligam e falam assim, eu estou na reunião de conselho e quero a sua opinião, vou pôr no Viva Voz. Né? Então, você imagina, você não tem mais o tempo, digamos assim, de degustar a sua ideia e deixá-la de uma forma tranquilamente correta para passar o melhor posicionamento em razão disso. E a questão do dano moral, que a gente tem acompanhado muito com relação às redes sociais, inclusive, André, uma coisa curiosa, Sim. né? Às vezes o empregado, aqui eu vou dar um exemplo, ele fala assim, Sim. eu era isso, eu era aquilo, não sei o quê, eu não mandava nada, eu quero hora extra, por exemplo. Aí você vai no LinkedIn do cara, não é? Ele está lá, CFO, né? Diretor, né? Com 600 subordinados. Então, e isso tem sido validado de uma forma muito clara como prova nos processos, não é? Então, muitas vezes uma testemunha vai numa audiência e fala que não é amiga da outra, que não tem interesse nenhum, e você vai ao Facebook delas e elas estão juntas todo dia, são amigas em casa, assistem a novela. Então, a rede social, Sim. ela não só tem gerado indenizações, mas como ela tem gerado muitas provas nos processos. Entendi. Muitas provas, não é? Então, ninguém pode mais falar o que quer. Você vê mesmo as sessões dos tribunais hoje, públicas, Supremo Tribunal Federal, não é? Superior Tribunal de Justiça, são públicas e a gente assiste ao vivo, não é? Tanto que a gente vê umas brigas interessantes ali, não é? Então, eu acho que a rede social está sendo usada em exagero por todos nós, temos que tomar cuidado com isso, porque a gente não sabe o efeito disso claramente nas nossas mentes, não é? Com relação à aceleração, não é? E isso pode trazer algum mal aí pior para a nossa saúde. Você vê, assim, pensando em pessoas que estão sendo assediadas, vamos dizer, numa relação hierárquica, eventualmente numa empresa,
você vê as pessoas assim com poucos recursos no sentido de conseguirem se defender a tempo ou de repente tomar alguma atitude, ir para um confronto, vamos dizer, um confronto educado, polido, ter uma conversa, chamar o gestor e falar, cara, desculpa, mas André, esse tipo de relacionamento, ele é gerado, ele é, digamos, gerenciado por uma coisa chamada medo e outra chamada culpa. Então, medo e medo e culpa. culpa. A pessoa se culpa, não é? E como ela se culpa, ela também tem medo, não é? De sequer, ela não consegue sequer conversar. Eu não recebi até hoje um cliente no meu escritório que tenha conversado com alguém antes de chegar lá deprimido, em pânico, ou sei lá como que é. Não é? Parece que a pessoa perde efetivamente, aí você sabe melhor do que eu, Sim. a própria força, né, com relação àquele TUMOB, né, aquele conjunto coletivo de pessoas, ou aquela única pessoa que é assediada. Realmente é uma situação muito triste de ver, porque a pessoa não salta do carro em movimento, ela vai até o carro bater. E aí o acidente é grave. Isso eu não tenho visto. Seria interessante isso, eu acho. Eu acho que se alguém que nos ouve passa por isso, seria interessante ela procurar alguém para conversar, ser orientada, porque depois o desgaste emocional, principalmente, né? E outra, né, André? Num país com 20 milhões de desempregados, praticamente, com essa pandemia, é muito difícil a pessoa ter coragem de pôr emprego à prova. Risco do desemprego, por exemplo, se você tem uma família para sustentar, etc. Então, são situações bem difíceis. Porque eu vejo, assim, muitas vezes, né, eu me defrontando com pacientes, né, eu penso muito nessa situação. Cara, vamos conversar, vamos chamar o RH, vamos conversar, tenta conversar com o teu gestor, problematiza, não vai agredir o cara, vai devagar, problematiza, vai com calma, mas já tá dando um recado, chama o RH, o cara não faz isso. Então, e por que ele não faz? Né? Aí é você que responde. Eu na minha modéstia... Não, ele tem medo, ele fica angustiado, ele fica agoniado, ele tem medo, ele... É uma situação bem delicada. Né? E esse medo, na minha modesta opinião, é essa, digamos assim, inserção que o assediador causa, não é? No psique da pessoa, de que ela efetivamente não serve para aquilo. Né? E se ela não serve para aquilo, né, ela vai servir para quê, aonde? Né? Então, ela vai abandonar aquele emprego. Né? Então, esse esgotamento, que eu acho que torna a pessoa não reativa. Né? Não reativa, reativa na boa, como você disse, né? Ir lá conversar, etc. Mas faz com que a pessoa fique assim. Você vê, você aconselhando a pessoa não vai, você imagina? Aconselhando a pessoa paralisada, né? Assim, vamos conversar com o gestor, mas, obviamente, assim, vamos conversar de uma forma tranquila, problematizar a questão. Entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo, até vamos ver se eventualmente o gestor baixa a guarda um pouco, entendeu? Então, mas veja, André, no nosso sistema jurídico, a pessoa pode dispensar outra sem qualquer razão, não é? Então, ou seja, a gente chama disso de denúncia vazia, né? Uma dispensa sem uma razão, salvo se for por justa causa. Mas imagine, ele vai lá, problematiza, e aí alguém diz assim, deu, né? Vamos dispensar, paga tudo certinho e manda para casa. É isso mesmo. Eu entendo o medo dele. Eu entendo o medo. Nossa, realmente assim, a taxa de, vamos dizer, de situações problematizáveis, né, assim, das pessoas realmente irem não vai. Eu nunca vi, eu nunca recebi ninguém. Claro que tem gente que deve ir, né? Eu acho que até tem pessoas que até sofrem, são tão antifrágeis, né? Que a expressão que a gente usou aqui, sofrem 12, 13 anos lá e seguram e vão. Eu acho que tem, né? Mas tem as que vão segurar e vai acabar explodindo, né? E aí vai explodir no corpo, na mente, em vários lugares, né?
passava uma grande dificuldade. As indenizações, elas são, vamos dizer, cobradas em função, vamos dizer assim, da extensão do dano psíquico, da extensão da, vamos dizer... Então, a gente tinha que separar duas coisas. Né? Sim. Primeira coisa é o dano material. Não é? Então, imagine que eu tenha uma doença dessa e eu tenha que ganhasse 20 mil reais por mês e vou ganhar 4.500 do INSS. E essa doença teve sua ligação de forma causal com o tratamento da empresa. Bom, essa é a sentença. Né? Então, eu peço o quê? A diferença do que eu deixei de ganhar para trás, desde que eu entrei com o processo. Perfeito. E expectativa de vida para frente, não é? Com relação a essa diferença salarial pelo dano. Isso é um dano material. Sim. Né? E, além disso, não é? Eu peço uma indenização moral pelo que eu passei. E aqui eu paro para dizer o seguinte: as indenizações por dano moral no Brasil são muito baixas. E eu tenho uma opinião muito pessoal com relação a isso. Por isso que vale a pena, muitas vezes, ter processo para empresas. E eu advogo para empresas, não é? Sim, sim. Então, você vê assim... imagine só, eu vou dar um exemplo da área civil, para a gente entender mais fácil aqui, não é? Então, quantas pessoas são inscritas indevidamente porque atrasaram o pagamento da sua TV a cabo? Por dia são 3.000 pessoas, 1.000 pessoas inscritas. Olha, essas 1.000, 2.000, 3.000 vão ao judiciário e pedem uma indenização. O que o Poder Judiciário faz? Ele dá R$1.000 de indenização para cada um, não é? Com relação à TV a cabo. Ótimo. Se o Poder Judiciário desse uma indenização grande, o que a TV a cabo faria? Consertaria e isso não aconteceria mais. Sim. Mas nós temos uma situação e uma ideia de que quanto menos eu indenizar, menos eu incentivo o ingresso dessas ações no Poder Judiciário. Pelo menos eu acho que é essa forma que pensa. Não consigo ver outra. Né? E aí, muitas vezes, você decepciona uma pessoa que tem um problema seríssimo de assédio moral, você ganha o processo, ela ganhava 30 mil de salário e ela recebe uma indenização de 20 depois de 7 anos de processo. Quer dizer, ela enfrentou um processo, um desgaste novo, etc, etc. Então, isso que faz? Né? Faz com que muita gente nem ingresse com a ação mesmo. Nem ingressa, né? Baixa, a indenização é muito baixa. Sempre que a gente conversa no escritório, a gente diz isso, olha, só não acha que aqui vai ser como uma indenização, por exemplo, os Estados Unidos ontem indenizou a senhora que foi morta lá pelo policial, não é? O Estado deu uma indenização de 10 milhões de dólares. Né? 10 milhões de dólares. De dólares. 52 milhões de reais. Não é? Aqui os empregados morrem em obras, não é? E a família recebe 50 mil reais, 40 mil reais, 80 mil reais. Não é? Então, não estou defendendo o empregado, estou defendendo, repito, o humano. Não é? E eu acho que as empresas agiriam preventivamente mais se tivessem este temor de uma indenização. Não é? Sem ter um temor, não é? Você pega 3 orçamentos, um de 80, um de 70 e um de 10, você vai no de 10. E aí o acidente acontece. Não é? Agora, se esse planejamento, essa ideia partisse de cima para baixo dos tribunais, é muito interessante. E a gente tem muitos juízes de primeiro grau que dão algumas indenizações, digamos assim. Não estou falando de indenização irrazoável. 2% do patrimônio do banco. Não, isso aí também não existe isso. Sim. Não estou falando de exagero, mas estou falando de uma coisa que seja coerente com o dano moral causado àquela pessoa. Você acha que o direito brasileiro aqui, vamos chamar de um direito mais positivo ou mais positivista, ele em relação ao dano moral, ao assédio moral, ele tem vantagens ou desvantagens em relação a outros sistemas de direito? Então, é muito difícil a gente
comparar o direito positivo daqui, né, e falar do common law, né? Isso. Eu acho que a gente tem uma tradição muito ruim de que tudo tem que estar na lei, ou tudo tem que ter uma instrução normativa, ou tudo tem que ter uma diretiva, ou tudo tem que, sabe, como esse positivismo, né? E alguns interpretam a lei só com a leitura gramatical, outros daquela outra forma. Agora que a gente começa a avançar um pouquinho para interpretar um texto legal e confrontá-lo com a Constituição, ver se ele é razoável de acordo, se ele atende, digamos assim, os valores constitucionais, não é? Até agora, na reforma trabalhista de 2017, André, isso é bom a gente falar, foi feito um tabelamento do dano moral, não é? Tabelamento. Um tabelamento, né? Então, dependendo do dano, se ele é grave, gravíssimo, leve, em número de salários do empregado será tanto, não é? Então, isso está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado. A expectativa é que isso seja declarado inconstitucional, né? Até porque o Supremo já o fez quando julgou uma lei de imprensa que tinha um tabelamento também dessa forma. E outra coisa, imagine que eu sofra um dano moral e eu trabalho na faxina de uma empresa, né? E o diretor sofra o mesmo dano moral e trabalhe na diretoria da Na empresa. diretoria da empresa. Né? Ele terá uma indenização para o mesmo dano, né? E aqui a gente está falando de dano extra patrimonial, portanto, a gente está falando de dano à pessoa, não é? E aqui há um screening, né? Um tratamento diferente entre humanos, não é? O que me parece inadmissível constitucionalmente, né? Então ele terá uma indenização muito maior do que a pessoa que trabalha na faxina. Isso aí é a menor razoabilidade. Eu acho que o Supremo deve declarar inconstitucional. Um tema muito frequente, bullying. A gente se defronta muito em consultório com pessoas que foram vítimas de bullying e trazem marcas muito fortes, assim. Responsabilidade da escola? Ah, sim. Ah, sim. Não tenho dúvida. Responsabilidade da escola. A escola tem Dever. o dever de vigiar. Não é? E o bullying, para aqueles que não sabem, a expressão quer dizer aquele que destrata os mais fracos. Não é? E aí você vê algumas brincadeiras aí recentes, né, André? De pular e bater com as costas no chão lá, de baleia não sei o quê, umas coisas que as crianças andaram brincando por aí, e muitas delas dando absolutamente errado, né? Até, nós tivemos até casos de morte de criança com relação a essas brincadeiras, e a escola tem, sim, responsabilidade. Eu não tenho a menor dúvida. Não é? Você paga a escola, você é um consumidor, para que ela efetivamente cuide ali, naquele espaço, e eduque, digamos assim, não a parte que você, pai, tem que fazer, você, mãe, mas eduque dentro daquela graduação em que você inseriu seu filho, e por isso ela é responsável no pátio, ela é responsável na sala, ela é responsável no horário ali, inserido. Ela é responsável se você não deu autorização para alguém e entregam seu filho para esse alguém. Então, a escola tem uma responsabilidade bem ampla, sim, não tenho dúvida. Bem ampla. São comuns processos nessa direção? Aí eu sei que sai fora do escopo trabalhista, talvez? Não, existem sim alguns processos com relação a isso. Existem processos um pouco mais complexos, né, de assédio também, né, dentro já numa idade, digamos assim, de adolescência para cima, né, dentro de sala de aula, né, e isso quando chega à direção, a direção tem efetivamente que tomar umas medidas severas, no sentido de cortar o mal pela raiz, né, e tentar devolver ali aquele ambiente, né, o máximo, digamos assim, devolver aquele ambiente o melhor sentido que ele deva ter enquanto escola. Não é? Mas existe sim, existe problemas entre professores e alunos, existem problemas entre alunos e alunos, existem na idade mais jovem, nas crianças, descuidos comuns, infelizmente,
não é? E existem muitos processos nesse sentido. Entendi. Olha, eu queria te agradecer aí, tá? Foi um prazer conversar com você e super obrigado pela entrevista. Ô, André, isso aqui não é entrevista, isso aqui é uma conversa com um grande amigo que é você. Para mim, é uma honra conversar com você. Você sabe da admiração que eu tenho por você, da nossa amizade verdadeira. E, pô, espero que a gente tenha conseguido contribuir aí com algumas ideias, pelo menos, e que venham as críticas para a gente melhorar sempre, que essa é a ideia. Beleza, muito obrigado. Valeu, André. Um abração, querido. Tchau.